E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Felipe aí do Primo Dev na área. Bom, então a gente vai continuar aí com o nosso projetinho, né? A gente vai hoje conectar a nossa aplicação com o banco de dados, tá certo? E para isso a gente vai utilizar o Docker para subir uma imagem aí do Postgre. A gente vai utilizar a biblioteca aí do Kinex para a gente fazer essa conexão com o banco de dados e poder fazer nossas chamadas. Eu gosto muito de utilizar a Kinex, é uma biblioteca, um carry builder, para a gente conseguir montar nossas carries via JavaScript, né, ou TypeScript, para facilitar. Isso facilita bastante no dia a dia e tem uma boa produtividade essa biblioteca. Bom, então a gente já está aqui com a nossa aplicaçãozinha, né, o nosso código, e inicialmente a gente vai rodar um comando do Docker, né? Então deixa eu abrir o terminal aqui. Então vamos lá, Docker run name bookfinder -e, né, Postgres underline password. A porta vai ser 5432 mesmo, porta padrão, -d Postgres, certo? Como eu já tinha baixado a imagem default, né, a imagem final, a última versão do Postgre, ela já instala aqui para mim, então não precisa fazer download. E aí a gente pode ver aqui que ele acabou já rodando o nosso container do Postgres, tá? Vocês provavelmente aí podem estar utilizando o The Beaver, é uma ferramenta free, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, fechar, localhost, opa, deixa eu dar uma olhadinha, então deixa eu editar esse cara aqui, né? Localhost, root, 1, 2, 3, 4, 5. Testar a conexão. Conexão falhou. Aqui é Postgres. Beleza, conectado. Então a gente já pode ver que aqui nós temos nosso banco de dados já acessando. Ó. A gente já está acessando o nosso banco de dados. Deixa eu só dar uma editada aqui. Vou desconectar. Editar. Postgres, já tem show all databases aqui. Beleza. Não, beleza. Agora a gente vai aqui dentro, né? Vamos conectar na nossa basezinha e vamos criar aqui uma database que vai se chamar Bookfinder. Beleza? Então tá aqui a nossa base de dados, né? Bookfinder. Então ela tá vazia, não tem nada ainda, totalmente vazia. E agora a gente vai conectar a nossa aplicação aí com o Kinex e vamos fazer as migrations, criar a nossa base de dados, nossas tabelas e as nossas colunas. Tá? Então, beleza. Feito isso, vamos instalar então o nosso Kinex. Então, npm Kinex e o PG. O Kinex é uma biblioteca e a PG são a biblioteca do Postgre para TypeScript e JavaScript. O Kinex, ele depende, tá, do tipo de banco de dados. Então, lá na biblioteca, ele vai falar lá qual tipo de banco de dados. Lá tem as bibliotecas, né? Então, se você for utilizar um MySQL, ou um Oracle, né, um Mongo, você tem que instalar uma dependência. Então, como a gente está utilizando aqui o Postgre, eu vou instalar APG. Tá? Beleza. Está instalando. Agora, vamos dar início à nossa configuração do Kinex, tá? Então aqui eu vou dar um Kinex, npx Kinex, init, new template, TypeScript. E a gente pode ver aqui que ele criou o nosso arquivo aqui de configuração, né? E o nosso ESLint já está dando aqueles errinhos aqui de configuração. Então, ó, então ele já criou isso daqui, tá? Se eu der um Ctrl S, o próprio ESLint ele já
ajustou toda a nossa configuração. Bom, isso daqui, ela vai sofrer uma atualizaçãozinha. Deixa eu verificar aqui, tá? Mas antes de a gente chegar nessa atualização, vamos começar a configurar aqui as nossas variáveis de ambiente. Então aqui no ponto .env, vamos começar a adicionar database underline host, né? Então vai ser o nosso localhost, database port, que vai ser a nossa porta do serviço, né? Database name, que a gente criou lá no nosso banco de dados. Então vai ser book finder, database user, né? Então é Postgres, nosso database password, que lá na configuração inicial do Docker, né, que a gente startou, a gente colocou uma senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, e database underline client, que a gente vai falar que a gente pode utilizar o PG, né, que é aquela biblioteca que a gente instalou junto com o Kinex, database pool igual a 1, database pool min igual a 1 e database pool max igual a 10, tá? O que acontece? O próprio Kinex, ele cria pools de conexões com o banco de dados. Então você tem que definir o mínimo e o máximo de pool de conexão com o banco de dados, beleza? Ok. Então agora lá no na nossa config env, a gente vai começar aqui a pegar os dados da nossa variável de ambiente e passando para o nosso arquivo de configuração. Então aqui database host, né? Port, database name, database user, database password, database client, database pool min e database pool max. Beleza? Então vamos configurar daqui agora. Database host, né, que vai ser uma string database host. Database port, que vai ser um number, né, database port, database name, database name, database user, database password, database password, database client, database pool min, ele vai ser o numérico. Vamos ver aqui, pool min, achou? Database pool max, number, database pool max. Ok, aqui ele pegou o max, então vou ajustar. Beleza, já configuramos as nossas variáveis de ambiente. Agora vamos configurado. Agora vamos criar a pasta chamada dentro da pasta chamada de infra, né? Vamos criar, até a gente não tem, então vamos criar uma pastinha aqui chamada infra.
E dentro a gente vai utilizar aqui Postgres, certo? Dentro dela vai ter um index, certo? E aí a gente vai fazer o que? Vamos importar o Kinect, certo? E vamos criar aqui uma interface connect props e vamos ter aqui o host, vamos ter database name, database user, database password, database port, database client, host, name, user, password, port, client. Aqui não é só host, é database host. Aí temos aqui database min, database max. Beleza. E daí a gente vai fazer o seguinte. Vamos exportar uma variável aqui dentro, export const postgre helper, certo? E dentro dela a gente pode criar como se fossem variáveis dentro do objeto, tá? A gente está montando uma classe dentro de um objeto praticamente, tá? Então vamos utilizar aqui o client, que vai ser o nosso Kinect, né? Então new as Kinect, tá? Vamos ter aqui o nosso host. Vamos acabar pegando as mesmas informações aqui em cima. Acho que vai ser melhor. Beleza. Aí vamos adicionar tudo aqui no a gente está instanciando elas como nulo. Só que ela precisa ser, além de nulo, a gente pode dar um unknown, que daí resolve. Isso. Então aqui também vai ser um unknown. Beleza. Aqui também vai ser da mesma forma, então eu vou copiar. Copiar para todo mundo, depois a gente vem ajustando a tipagem. Legal. Aqui ele acabou saindo o Kinect do import. Só que esse Kinect é o Kinect type, né? Kinect, o TypeScript aqui. Beleza, tipagem. Postgres, legal. E aí, aqui dentro, a gente vai ter uma função que vai se chamar connect, async connect, porque ela vai ser uma promise, tá? A gente vai passar como propriedade para ela as nossas conexões. Essas propriedades de conexões, database client, host, name. Ó, isso aqui é muito bom do TypeScript, porque ele já te dá
quais são as propriedades que você precisa passar porque você definiu aqui as propriedades. Né? Aqui de cima, como a gente definiu uma interface de propriedades, ele já te dá a sugestão. Cara, TypeScript é fantástico, muito, muito, muito bom. Bom, aí aqui ele espera que aqui o tipo seja uma promise void, beleza? E aí aqui a gente pode dar um this, e aí olha só que interessante. Como se a gente estivesse dentro de uma classe, a gente tem aqui as nossas variáveis, como se fossem variáveis dentro de um objeto do JavaScript. Isso aqui é muito fantástico também. E aí o que eu vou fazer? Eu falo assim, beleza, o meu client vai ser igual ao host, não, o nosso database client vai ser igual ao nosso database client, this database host vai ser igual ao nosso database host. Então aqui, ó, mais fácil assim, database name, database password, database pool max, aqui também não importa a ordem que a gente está definindo nas variáveis, database pool min, database port e database user, beleza? Legal, beleza? E aqui vai ser o seguinte, a gente vai ter aqui o nosso this.client, que vai ser o nosso Kinect, e a gente passa para o Kinect, tá? Um objeto contendo as seguintes propriedades: o client, que vai ser nosso this.database client, tá? A connection, e aí a gente verifica aqui. Agora a gente tem acesso os dados, beleza? A connection, a gente vai ter aqui o host, this.database host, a nossa database, this.database name, o user, this.database user, password, this.database password, e a nossa porta, this.database port. Beleza, já estamos chegando lá. Beleza. E aí a gente tem mais uma propriedade que é os nossos pools de conexão. Ele está dentro aqui, ó. Dentro do Kinect, connections, vírgula, pool. A gente vai dar aqui o min, this pool min, e o max, this pool max. Beleza? Legal. Aqui também a gente tem o tempo de timeouts, né? Tem timeout aqui de idle, de create, de destroy a connection. E aí você pode configurar conforme a sua necessidade aí, né? Que ela sobe um pool de conexão, o tempo que ela dura e o tempo que ela morre. Então aí você consegue configurar certinho aí dentro, tá? Dentro do pool aqui. Bom, beleza. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. O Kinect, ele não é uma propriedade assíncrona, né? Mas a gente definiu aqui. Mas eu gosto de fazer o seguinte, ó.
a gente tem aqui o nosso client. Depois do nosso client, a gente pode fazer um try, né? Fazer um try catch. Tá? Aonde a gente vai fazer o seguinte, ó. Await this.client.raw, né? A gente vai escrever uma query bruta aqui. Select 1 mais 1. Beleza? Simplesmente para a gente verificar quando ele fizer a conexão, para ver se a gente conseguiu de fato conectar no banco de dados, né? Então por isso que ele serve esse carinha aqui, só para a gente fazer isso daí, né? E aí, se não der certo, a gente vai disparar um throw new error. Beleza? E aqui a gente vai utilizar um template string aqui para poder concatenar, né, dentro do próprio de uma própria string dentro do JavaScript. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, Postgres helper error. E aí a gente passa aqui dentro o nosso error, né? Mas eu vou dar um JSON.stringify que eu quero imprimir tudo, se ele der algum problema. Beleza? Ó, nosso objeto de conexão com o banco está quase lá. Beleza? Aí depois disso daqui a gente vai criar um async disconnect, e aonde a gente vai fazer um await this.client.destroy. Isso. E this.client igual a new as Kinex. E um no. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vai ser utilizado para a gente desconectar do banco. E a gente tem mais uma função que a gente vai pegar a instância do pool de conexão, tá? Então vai ser aqui um async get instance. E aí a gente vai fazer o seguinte: se nosso cliente não existir, se ele existir, a gente já vai dar um return this.client. Significa que ele já tem uma conexão configurada, né? Ela pegou um pool e deixou ali uma conexão, né? Então ela já vai retornar para não precisar ter que criar um novo pool. Aí vamos dar um await this.connect e vamos passar as propriedades, né? Então esse é o env. Agora a gente vai trazer lá do env essas configurações. Database client, env.database host, env.database name, env.database password, env.max, ele já achou, env.min, port, env.port, mas aí o port é da database, e o nosso user, env.user. Legal. E daí ele espera que a gente devolva uma promise do próprio Kinex. E aí a gente vai dar um return this.client. Legal, né? Então aqui o nosso objeto de conexão com o banco de dados, ele já está pronto, tá? E aí a gente vai depois integrar isso daqui para a gente fazer as nossas buscas lá com os nossos domínios, dentro dos nossos repositórios, tá bom? Beleza. Agora a gente vai criar uma pasta aqui dentro de Postgres, que vai ser as nossas migrations. Beleza. E aí aquele arquivo que a gente configurou lá no começo,
né, que a gente gerou a partir do próprio Kinect aqui, ó, ele vai sofrer uma alteração. Então tudo que tiver aqui dentro, eu vou deletar isso daqui, né, e vamos refazer uma configuração. Então import lá do nosso, aqui neste caso vai ser ponto barra src barra config. Vamos pegar a nossa env daqui. Que acontece? A gente também tem que configurar esse arquivo para ele gerar as migrations e rodar as migrations quando a aplicação ela for subir. Só que para isso a gente precisa ajustar essa configuraçãozinha aqui, né? Então aqui eu vou dar um export default e aí aqui a gente vai meio que utilizar as mesmas configurações que nós fizemos aqui no nosso helper, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar todo esse carinha aqui e vou jogar para cá. Só que daí, em vez de ser do this, vai ser do env. Beleza? Já temos aí um bom caminho andado. E aí falta só mais uma propriedade aqui que a gente vai adicionar, que é as nossas migrations. E aí aqui a gente passa duas propriedades. A table name, que é qual é o nome da tabela que ela vai ser gerada e salva lá no banco de dados, né? Então vou dar aqui Kinect migrations. E o diretório que esses arquivos de migration vão ser criados, né? Então directory. E aí vamos passar aqui, que elas vão ficar dentro de ponto barra src barra infra barra postgres barra migrations, certo? Então o nosso arquivo do Kinect Files está configurado. E aí a gente já pode utilizar, né, o nosso Kinect para gerar as migrations, tá? Então a gente configurou aqui, né, nós subimos nosso container do Postgre, fizemos a nossa conexão com o Kinect, nosso script, né, nosso códigozinho aqui, nosso helper de conexão com o banco de dados, né, com o Kinect. Já está tudo configurado. E agora, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode fazer o seguinte. A gente vai utilizar, como a gente está utilizando o Postgre, dentro do Postgre a gente tem uma função que ela já gera o ID automático na hora que você insere um registro na base, né? Então eu vou utilizar aqui, eu gosto de criar assim, ó, npx Kinect, aí você passa aqui, ó, migrate make, aí vamos fazer o seguinte, vai ser create raw, create raw não, ficou estranho, carries raw, né? Aí eu vou passar falando que eu quero o template dela de TypeScript. E aí, olha só que legal, ele já gerou pra gente dentro da nossa migration, da nossa pasta, nosso arquivo aqui de migration. Legal, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, await kinect.schema.create table. E aí aqui a gente passa dois parâmetros, tá? O nome da tabela. Mas perdão, a gente não vai gerar uma tabela agora. A gente vai gerar um arquivo, uma query, né? Então a gente vai dar um kinect.raw. E aí a gente vai passar aqui para ela, falar assim, beleza, eu quero que você crie a função, né? Então create extension, então ela vai criar essa extensão com o Postgre, falando o seguinte, olha, eu vou utilizar a extensão UID OSSP, tá? Essa função, ela faz a geração do UID dentro do Postgre, tá bom? E aí aqui, quando a gente fizer o nosso rollback, né, da nossa base de dados,
ele chama a função down. Então a up ele vai rodar no start da aplicação. E se caso a gente precise fazer um rollback, que isso é normal quando a gente faz testes de integração, e ela vai chamar todas as funções down, tá? Então aqui vai ser um await knex.raw e vamos falar assim, drop extension UUID OSSP. Beleza? Ó, salvei, tá tudo bonitinho o arquivo, tá tudo legal. Agora a gente vai criar uma outra, vamos criar uma outra aqui, uma outra migration. Então vamos lá, npx knex migrate make create table book. Aqui a gente tinha criado como book, vai ser como book. Beleza, gerou uma nova migration. Então aqui vai ser await knex.schema.create table. Aí agora sim, a gente passa aqui o nome da nossa tabela, né? Então vai ser book. E aí ele recebe um callback. E esse callback você vai receber um objeto, né? Que aí eu chamo de table. E aí esse table é o que vai fazer a gente criar as nossas colunas dentro do banco de dados. Então, table.uid, olha que legal. Eu tenho dentro da minha biblioteca uma coluna que vai ser gerada, UID, que eu vou dar o nome dela de ID, tá? E aí, para este caso, eu vou tornar ela primary, beleza? Eu vou falar para ela que é o seguinte, ó, default to, que toda vez que ela gerar um novo registro, ela vai ter um valor default, tá? Que ela vai executar o knex, né, raw, que vai ser a função que, a partir daquela carry, né, dessa extensão que nós startamos, criamos dentro do Postgre, eu vou chamar uma função que foi criada, o UID, underline generate, underline V4. Olha que interessante. Então, essa função, ela já está dentro do banco de dados. Na hora que a gente rodar as migrations, a gente vê ali a função. Que a nossa ID, ela vai ser primário e ela vai ter um valor default que vai ser gerado toda vez que for inserido nessa tabela. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, beleza. Nossa table de book, ela vai ter uma string, que vai ser o nosso title, e ela não pode ser nulo. Então, esse parâmetro aqui já fala para ela assim, olha, a hora que você criar essa coluna, title, ela não pode ser nula, tá? E aí, a gente vai ter aqui a table autor também, vamos criar um autor aqui, né? Ela também não pode ser nulo. A table de description, tá? Description. Só que daí eu tô colocando como string, tá? Ela também não pode ser nula, mas eu poderia definir aqui como uma coluna como texto também, mas eu vou deixar como string. E o default, se você não passa, né, como na função um segundo parâmetro, que é o tamanho de caractere que essa coluna vai ter, eu poderia definir aqui que o título pode ter 100 caracteres. E, se eu não passar, né, igual o autor ali, ele seta o valor máximo da coluna, então vai ser 255, tá? Então o title eu vou deixar 255, o autor eu posso deixar aqui como 150 caracteres, tá? E a descrição, como o campo de descrição ali é muito pequeno, eu não vou aumentar para muito grande, então eu vou deixar 255 também, tá? A gente vai ter um campo que vai ser a nossa image, tá? Ela também não pode ser vazia. E
o link. Eu vou linkar esse cara aqui para algum lugar. Tá? Também não pode ser vazia. Eu posso ter aqui uma data, ó, um date. Então aqui dentro, na hora que você dá um ponto aqui, ó, tudo isso daqui são tipos de colunas de um banco de dados, dropar, criar coluna, drop em index. Então tudo que você faria na mão, nas queries, na mão, né, do banco de dados, você pode fazer aqui, criar coluna no formato JSON, enfim, você tem coluna com geometria, você pode fazer bastante, tudo que você faria no banco de dados, você pode fazer pela biblioteca. Então aqui eu vou criar um date, né, que vai ser a published date. E também não pode ser nulo. E aí agora a gente vai criar aqui 3 coluninhas a mais, né? Table.timestamp, que vai ser o nosso created at, e o default to vai ser o nosso Kinex, o Kinex.fn, que vai ser a nossa now. Então, toda vez que nascer um registro, automaticamente o nosso banco de dados vai setar uma data e hora para ela. Tá? A mesma coisa para o nosso updated at. Então, quando um registro for inserido na base, ele vai já popular esses 3 campos, este e estes, tá? Automaticamente. Só que o updated at, né, eu já populo ele, porque quando a gente for fazer um order by por atualização pelos registros mais atualizados, se ela estiver nula, o nulo aparece em primeiro. Aí no finalzinho da query você tem que colocar lá um nulls last. Mas é bem interessante deixar sempre atualizado aqui a coluna do updated at. E a gente vai ter mais uma timestamp, que vai ser a nossa deleted at, tá? E ela vai ser nula, tá? Ela pode ser uma coluna nula, beleza? E aí aqui embaixo a gente finaliza com um await kinex.schema drop table book. Beleza, pessoal? Agora a gente vai lá para o nosso arquivinho do package.json, certo? E vamos atualizar nossos scripts para poder rodar quando a gente startar a aplicação, quando a gente buildar a aplicação, quando a gente dá um start no dev, sempre para ele checar as nossas migrations e rodar se caso existir uma nova, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar isso daqui para baixo. E vamos criar aqui em cima um script que vai ser o nosso Kinex Migration. Kinex Migrate, que vai rodar o nosso Kinex Migrate latest. Então ele vai rodar as nossas migrations. Depois disso, a gente vai ter mais um que aqui vai continuar o dev normalmente, e aí a gente vai ter aqui o nosso pré-dev, tá? E o legal é que toda vez que você tem um script para você rodar aqui, você pode definir que um pré, né, o próprio Node, ele vai verificar esse script que está sendo rodado e vai verificar, beleza, eu tenho aqui um pré-dev. E aí ele vai executar esse pré antes do dev. Isso é bem interessante. Então ele vai dar um npm run kinex:migrate, certo? Então olha agora a mágica acontecendo. Ó, eu vou abrir aqui o nosso dbeaver, tá? Ó, não tem nada, nem as funções da biblioteca de gerar o UID, ela existe, tá?
Então, quando eu volto para cá e agora dou um npm run dev, se tudo funcionar, tudo direitinho, ele rodou 2 migrations, certo? Ó, ele rodou antes até o nosso Kinect migrate, ele rodou as migrations, ó, aí ele já rodou as migrations aqui e startou normalmente a nossa API. Então, se a gente for aqui agora no nosso Debeaver, olha só que interessante. Tá aqui. Temos a nossa tabela com os parâmetros certinho que a gente definiu, certo? E temos aqui também, ó, as nossas funções. Olha só que legal. De o ID que ele ativou, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Olha só pra gente dar uma olhada, tabela, books. Ah, e aqui ele gera 2 tabelas, tá? Automaticamente o Kinect, que são as tabelas que ele faz o gerenciamento das migrations que já foram executadas. Ó, então, as 2 carries, as 2 migrations que a gente criou, tá aqui, né, que elas foram executadas. E a nossa tabelinha de books tá vazia, né, porque a gente não tem nada aqui ainda, mas está aqui, beleza? Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Compartilhem aí, ajudem o canal a evoluir. Vou sempre estar postando mais coisas. Na próxima aula a gente já começa a entrar na parte de consulta do banco de dados. Então a gente já vai entrar ali para o nosso domínio, fazer a nossa rota, consumir um serviço que vai consumir um dado do banco de dados, né? Tentar criar a nossa rota de create, delete, de listagem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curtem, compartilhem, ajudem aí. E sucesso a todos. E vamos lá. É isso aí. Valeu, pessoal.